Pense numa coisa esquisita. Os guardas municipais estão trabalhando pela cidade. Daqui a pouco, você caminhando pela rua, você escuta: socorro! Socorro! O guarda olha um para o outro e diz: você ouviu o que eu ouvi? E de novo: socorro! Dá uma olhada, não vê ninguém. Um olha para um lado, outro olha para o outro. Seria um fantasma. Estamos ouvindo coisas, estamos atormentados, porque do jeito que vai a nossa sociedade, é facinho do cara ficar meio atormentado, né? Meio balacão da cabeça. Foram ver em detalhes. O pedido de socorro vinha do subsolo. Chegaram perto da boca de lobo. Sujeito lá no fundão, porque hoje em dia as galerias são altas, né? Olharam pela grade e o sujeito gritava pro socorro: tá fazendo aí, ó? Resultado: uma ocorrência que começou ontem à noite, terminou hoje de manhã com esse pedido de socorro. Segundo o que a produção levantou com a Guarda Municipal, esse indivíduo teria se envolvido numa confusão que envolveu também uma agressão ou uma tentativa de agressão contra uma criança. O caso está na delegacia, na verdade. Bom, Marcos Leve chega Marcão e conta os detalhes dessa ocorrência pra gente. Essa situação toda começou na noite de ontem, quando por volta das 9 horas a polícia militar foi chamada depois que um homem de 22 anos teria agredido uma criança, depois de um desentendimento. Este homem foi localizado por agentes da Guarda Municipal hoje de manhã pedindo socorro quando tentava sair de um bueiro. Para a gente entender melhor essa história, no mínimo curiosa, eu converso agora com o Luiz Stobe, comandante da Guarda Municipal aqui de Chapecó. Stobe, uma história que chama a atenção: agentes estavam passando por esse endereço hoje de manhã quando ouviram pedidos de socorro. Foi mais ou menos isso? Seja bem-vindo. Sim, então a guarnição atenta, né, ouviu gritos de socorro, pararam para ver de onde estava vindo os gritos de socorro e localizaram o cidadão aí dentro do bueiro, né. O que chama a atenção é a distância que ele percorreu em fuga, né. Então, como ele estava em fuga da Polícia Militar, deu 1,1 km aproximadamente, desde o local dos fatos originais, né, até onde ele foi resgatado. Aí, posterior, foi acionado o bombeiro para poder romper o bueiro, para poder resgatar ele. Ele estava nu, né, devido, certo, ao calor, o tanto que ele percorreu desde as 22 horas, 21 horas, aí, até as 6h20 da manhã. Então, ele estava nu, foi socorrido, prestado primeiros socorros. Os joelhos dele estavam bem debilitados devido à questão do rastejo dentro da tubulação de esgoto, né. Foi detido, foi informado então a Polícia Militar do paradeiro do cidadão, o qual identificou ele, relatou na sua ocorrência e encaminhou aí à justiça, ao delegado, para dar sequência ao ato que cometeu o crime. Então ele vai responder inquérito policial pela agressão ao menor, né. Uma ocorrência de vulto, dá para dizer, mobilizando Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros. O que esse envolvido relatou? Ficou com medo de ser preso, mais ou menos isso, e decidiu fugir? Para a guarnição, relatou que estava com medo de ser preso pela Polícia Militar e resolveu fugir. E a primeira opção de fuga que ele viu foi a boca de lobo, o qual entrou dentro, né. Aí o rastejo aí se iniciou na Condá, descendo toda a Condá, entrando na Lauro Miller, depois na Curitiba, depois posterior ao Uruguai, onde veio terminar na Clevelândia ali. Situação, no mínimo, curiosa, né? Uma história impressionante da fuga deste homem de 22 anos que, depois de supostamente ter agredido uma criança de 3 anos ontem à noite, resolveu fugir, mas escolheu a pior alternativa possível, que foi se esconder num bueiro, né? Na tubulação de esgoto. Passou toda a noite e precisou ser resgatado hoje de manhã. Eu volto ao estúdio. Haja joelho, parceria. Haja joelho. Mais de 1 quilômetro rastejando pela tubulação, aonde vai a água da chuva. Isso aqui, não quero causar, não é uma brincadeira, não estou fazendo brincadeira, estou constatando a situação.
E vou dizer que é realmente aonde fecha aquele ditado: sujeito que foge não escolhe caminho. Podia ter morrido entalado da tubulação, nunca mais ia achar o cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Recebeu o atendimento do bombeiro, foi levado para a delegacia.